Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 10 de outubro de 2022. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 7 meses de sucesso do professor Profissão Perigo, que começou dia 7 de março, hoje já está bem arraigado, está bem enraizado na mente de algumas pessoas, nas páginas do Facebook. Agora estou desdobrando um pouquinho no Instagram, já estou me inserindo no Instagram, daqui a pouco vou estar me inserindo também no YouTube. Vocês vão ter grandes surpresas nesse mês de outubro, com certeza, se Deus quiser. Lembrando que tudo começou no dia 7 de março, lá na conveniência Alan Dantas, ali ao lado do posto, no posto que era antigo posto Texaco, né? Sobre a equicência e o favor da minha grande amiga Irene Bombom, que me ajudou no momento de sufoco, que a gente ficou uns 3, 4 meses por lá, e viemos para cá para o Corujas Beer, né? Um ambiente agora especial da Irene. Como é que é? Vai virar o quê? Vai virar Cabaré da Irene. Isso aqui vai sair... Vai ser o Cabaré da Irene 1 e Cabaré da Irene 2. Não sei, depois ela vai me dar mais informações sobre isso. Mas a gente quer dizer o seguinte, que o dia hoje é hora e agora e o momento é já. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque pode não haver amanhã. E principalmente nesses dias que a gente está vivendo aí, inclusive eu vou tentar gravar uma entrevista amanhã com o Coronel Falcão, da Defesa Civil Municipal. Semana passada foi a semana de combate a desastres naturais, não é? Ai, Brau, o que é isso? Tsunami, terremoto, maremoto e etc, etc, desabamentos, essas coisas todas. Aqui no Acre, graças a Deus, a gente não tem essa boa parte dessas coisas que eu citei. Mas foi, não foi, a gente tem um vendaval que destelha a casa, inclusive teve até um falecimento de uma criança, 6 meses, que foi arrastada junto com o vendaval, né? Eu vi na internet uma velhinha de 70 anos que quase que levanta, voa igual a pepeta, foi preciso o pessoal segurar ela lá em São Paulo, né? Então, com essas ventanias, são muito fortes. O que acontece? Isso aqui já é biologia da UFAC do 2004. O vento frio, ele tende a descer. E aqui está muito quente, a massa de ar quente tende a subir. Então essa massa de ar quente, ela fica provocando, achando algum buraco nessa massa de ar frio. Quando ela encontra algum espaço que ela consegue perfurar, todo aquele movimento de ar quente se torna em alguns moinhos, né? Para que o ar quente suba para a parte de cima, que o ar quente sobe. Aqueles balões que nós temos aqui, aquele balão do meu amigo Cassiano, da M Amazônia, aquele balão sobe gerido por ar quente. Você vê que quando ele vai, existe uma espécie de uma churrasqueira, né, que ele faz o fogo ali, e aquele vapor quente faz com que o balão levante. Então o ar quente sobe e o ar frio tende a descer. Por isso que na sua casa, quando você vai colocar o ar-condicionado, você tem que colocar o ar-condicionado num local alto. Se você colocar o ar-condicionado no nível da sua cama, você vai ventilar no máximo os seus pés, né? Jorge Brau, professor Perigo, também é cultura. Aquele abraço para você, tá bom? E aquele abraço também para Silvia Medeiros, gente boa que chegou um pouquinho mais cedo com a gente aqui, né? Hoje a gente deu uma antecipada na live. Queremos agradecer o apoio especialíssimo da Prefeitura Municipal de Rio Branco, através do seu prefeito Tião Bocalon, e aquele abraço especial também ao meu amigo Ailton Oliveira, que está se recuperando, daqui a pouco está na batalha, e a Melissa Jares Oliveira, também, né, que está lá no comando da assessoria de comunicação da Prefeitura. Lembrando que a Prefeitura continua fazendo a vacinação de cães e gatos. G. Oliveira também acabou de entrar, aquele abraço, valeu. Olha só, a Prefeitura continua fazendo a vacinação dos cães e gatos, dos seus pets. Na Prefeitura existe no site da Prefeitura, pmrb.ac.gov.br, e na Secretaria Municipal de Saúde, né, no Facebook da vida, tem também aí as datas e os locais. Eles passam uma semana fazendo busca ativa de casa em casa no bairro, e no final de semana eles fazem um ponto fixo no local de grande circulação de pessoas para vacinar esses seus animaizinhos. Lembrando que a raiva animal, quando ela é transformada em raiva humana, ela não tem cura, ou seja, você vai morrer de raiva, você não vai gostar disso, tá? Então você leva seu petzinho para vacinar, porque inclusive parece que teve um caso de raiva aqui no vizinho município de Cobija. Então quando tem lá, geralmente a nossa fronteira é aberta, passa para o lado de cá, mas nós não queremos isso, né? Recebemos muitos elogios sobre a live que nós fizemos na quinta-feira passada com a Renata Quiles, coordenadora do PNI, Programa Nacional de Imunização. Ela falou tudo sobre vacina, citou todo o calendário,
falou da preocupação dela com relação à questão da poliomielite, né? Inclusive existe até um caso que está sendo investigado aqui em Rio Branco. Nós falávamos que tinham 3 casos suspeitos na Venezuela, né? Então a poliomielite, a paralisia infantil, e você pai, você mãe, não tem desculpa para você não levar seu filho para vacinar, tá ok? A gente está batendo nessa tecla todos os dias, que a vacinação é imunização. E o professor Perigo se preocupa com a sua saúde, com a sua vida e com a vida dos seus que os cercam, tá bom? É muito importante você fazer isso, porque é uma gotinha hoje que salva a sua vida e salva a vida do seu filho no futuro. Não caia nessa onda que vacina não previne. Ao contrário, o Brasil tem um sistema de imunização um dos melhores do mundo. Se você quer saber, tá? Tem vacina para todo mundo aí. É só você ir ao posto de saúde. O pessoal está fazendo busca ativa, fazendo plantões noturnos para vacinar. Só não se vacina quem não quer. Agora preste atenção que isso tem uma... Deixa eu ver aqui... Marnise Santana. Aquele abraço também. Muita gente boa chegando com a gente, tá? Então vacine o seu filho. Não deixe para amanhã a vacina que você pode dar para o seu filho hoje. Porque pode não haver amanhã, né? E você não vai querer chorar aquele que tanto você batalhou por 9 meses para tê-lo, né? Aquela expectativa toda de ver aquele rostinho lindo, ver aquela criança crescendo, se desenvolvendo, correndo, brincando, andando de bicicleta, pulando, pisando em prego, fazendo aquela coisa toda que criança faz, né? Então você não pode perder essa oportunidade. Criança com paralisia infantil, ela tem que utilizar uma cadeira de roda, ela perde a mobilidade. Se bem que hoje já existem muitas atividades que são feitas por cadeirantes, mas se você puder evitar, evite. Isso aqui é só um toque do professor Perigo, tá bom? E um abraço especial também para o meu amigo Guié Santos. Companheiro, estou com saudade das nossas conversas, hein? Você me abandonou, não me ama mais, o que está acontecendo? Está vendendo muita pimenta, vendendo muito açafrão, aí não tem tempo para conversar com os amigos? Não faça isso não, hein? No dia que você foi no Castanhal eu não estava, me desculpe, mas você foi muito bem recebido pela Thaís. Tenho certeza disso, certeza absoluta. E o detalhe interessante é o seguinte, olha só. Sexta-feira teve uma festa incrível no Caxinauá. O novo espaço Caxinauá está sendo trabalhado pelo Alexandre Fonseca, por mim e pela Thaís, para ser um momento um local de referência da sociedade acriana, como foi na década de 80. Na época da Dona Yolanda, as terças-feiras mais famosas do Acre eram no Caxinauá, Restaurante Caxinauá. Tu lembra disso, né? Então o Luiz Teodoro já fez uma festa lá bacana, comemorando os 35 anos de colonismo social. Muita gente do High Society acriano foi lá. E isso aí já rendeu alguns outros eventos que ele vai fazer. Tudo muito bacana. Agora, hoje à tarde, nós tivemos a visita de um grupo de alunos de uma escola ali do bairro Tropical, que foram lá conhecer a cultura indígena. Atrás do Caxinauá ali existe uma pequena mata preservada, tem o igarapé, local muito bacana para você conhecer, tocar um violão, ler um livro, fazer um piquenique. Você lembra do piquenique? Um dia desse eu vi gente fazendo piquenique naquele gramado ali na frente do Into. Uma área bacana, verde, o pessoal foi comemorar o aniversário lá, fazendo um super piquenique. Por lá no Caxinauá também a gente tem essa possibilidade, tá bom? Então aguardem novidades. Isso aí, dia 22, provavelmente nós teremos um encontro de mulheres indígenas lá no Caxinauá, que também vai ser um evento muito legal. Então, e nós temos aí, estamos preparando, estará saindo do nosso forno o projeto Canta Caxinauá. Imagina, coisa beleza, o projetinho está chitinho, assinado por 6 mãos. Tá bem bacana, tá ok? Aguarde aí. Canta Caxinauá, tá bom? E o telefone do EE é 992822286, para você comprar aquele açafrão de qualidade. O açafrão serve como tempero da sua comida e o mais interessante é que ele lhe dá alguns benefícios para a sua saúde. 992822286, 992422286. Fala com o EE Santos, você compra a pimenta EE e o açafrão de qualidade. Lembrando que o açafrão está sendo comercializado no Araçuba do Tangará e no Araçuba do Aviário. Ai, me aguarde que eu vou chegar aí no Araújo, tá? Meu amigo do Araújo aí vai, o Adem do Araújo, me aguarde que eu vou fechar uma mídia com você, se Deus quiser, tá bom? Estamos aguardando também um contato de alguns amigos para a gente começar algumas entrevistas, né? Com aqueles que foram guinados, foram reeleitos e eleitos ao cargo de deputados estaduais, deputados federais, senadores. Sempre que aparecer algum aqui pela cidade, a gente vai trazer para eles vir aqui no professor Perigo, beleza? Tranquilo, tudo tranquilo, beleza? Mas hoje o nosso tema é muito interessante. Eu acho interessantíssimo. Até porque todos nós somos suscetíveis a essa doença. Brau, está falando difícil.
O que é suscetíveis? Quer dizer que todos nós podemos ter essa doença. Ela está relacionada a uma coisa que a gente vive praticamente todos os dias, chamado estresse. Você assistiu aquele filme Um Dia de Fúria? É mais ou menos por ali, né? O cara amanhece o dia, dá tudo errado para ele, e num determinado momento ele vira o doidinho da baladeira, sai matando gente, atropelando gente, aquela coisa toda. Então a gente está falando isso para você, só para você entender o seguinte: hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental. Agora tu imagina, né? Dia Mundial da Saúde Mental. E tem isso, Brau? Tem, sempre teve saúde mental. O problema é que as pessoas não eram tão estudiosas como são hoje, né? Antigamente o cara era doido, mandava ele para o manicômio, né? Tirava ele da sociedade, alijava. Ele era trancado em hospitais, tratado por métodos extremamente inumanos, né? O cidadão era tratado com eletrochoque, né? Amarrava o cara, ficava dando choque nele, né? Drogas muito pesadas, né? Eram utilizadas para tentar acalmar aqueles que tinham um distúrbio maior da mente, né? Então, para você ter uma ideia, nós temos 100% do nosso cérebro. Você sabe quanto nós usamos? Como diz a música do Raul Seixas, usamos 10% da nossa cabeça. Então 90% hoje do que gira dentro da tua cabeça ainda está sendo estudado por diversos pesquisadores, né? Porque o normal imagina só, eu com a cabeça desse tamanho, se eu usasse 90% da minha inteligência, eu estaria falando através de telepatia, estaria lendo pensamento, né? Então você com a cabeça desse tamanho, tu tem alguma cabeça parecida com a minha, você só usa 10%. Quem usa mais do que 15, 16, parece que tem um árabe que ele consegue ler e escrever em 38 idiomas, é o recorde mundial. Então um cara desse usa 20%, 25%, sei lá, entendeu? Então ele é hiperdotado. Nós tivemos aí grandes mestres do xadrez, né? O cara jogava xadrez com 30, 40 pessoas e vencia os 40, entendeu? Se não me engano era o Karpov, Alexandre Karpov, era um soviético. Imagina você jogar xadrez com 40 pessoas e ganhar das 40. Então são pessoas que têm um cérebro, um raciocínio privilegiado. Porém, existem pessoas que não têm essa facilidade, né? E aí terminam por ter complicações na sua relação. Eu vou começar por uma coisa simples. Você sabe o que é um TCO? TCO não tem nada de termo circunstancial, não. Transtorno compulsivo obsessivo. Você conhece alguém que tem essa doença? Ela é mais comum do que você pode imaginar. Vamos começar pelo mais simples. Transtorno compulsivo objetivo por higiene. É aquele cara que tudo dele é bem limpinho, a pia dele é toda organizadinha, entendeu? Ele escova 4 vezes o dente para deixar o dente branquinho, sabe? Ele coloca... realmente o cara tem que ter higiene. Se ele chegar num restaurante, ele vê uma mosca voando ali para ele, já foi. Então isso é um transtorno compulsivo obsessivo por higiene. Ou limpeza, né? Nós temos o transtorno compulsivo obsessivo por segurança. É aquele cara que todo dia ele olha todas as janelas da casa dele, todas as portas da casa dele e só acredita que está fechado se ele fechar. Se ele mandar alguém da família fechar, ele vai lá verificar se está fechado. Transtorno compulsivo obsessivo por segurança. Temos um transtorno compulsivo obsessivo, esse é o mais grave para mim, de organização. Essas pessoas geralmente moram sozinhas, porque elas não conseguem interagir com outra pessoa. Eu coloco essa caixa aqui, e o espaço dessa caixa é aqui. Eu botei essa caixa a 10 centímetros do meu aparelho de barba. Se alguém tirar ele 10 centímetros, eu noto, reclamo, xingo e faço aquele espatifado. Então esse é o transtorno compulsivo obsessivo por organização. E aí vem vários transtornos obsessivos, e aí tem transtorno compulsivo obsessivo por perseguição. O cara acha que ele é a pior bolacha do pacote, o mundo inteiro comunga contra ele, nada para ele presta, né? É terrível.
Temos também o transtorno compulsivo obsessivo da inveja. Tudo que você tem é melhor do que eu, tudo que eu tenho é melhor do que o seu. Entendeu? Se você tem um carro, eu tenho um carro da mesma marca, mas o meu é mais novo. O meu tem pneu melhor. O meu tem um ar-condicionado melhor. Entendeu? É a pessoa que puxa para si o melhor de tudo. E isso é muito complicado, você conviver com uma pessoa desse jeito, né? Eu vou citar um aqui, que isso aqui é invenção minha. Transtorno compulsivo objetivo por chifre. Sabia disso, Irene, que tem? Transtorno compulsivo objetivo por chifre. Eu conheci umas pessoas que elas acham que vieram para o mundo para pegar chifre. Se você vai para a igreja, ela diz que você está se relacionando com o padre. Se você vai para o parque de exposição, ou você vai para um zoológico, ela diz que você se relacionou com a macaca. A pessoa passa 24 horas por dia pensando que está levando chifre. Então isso é uma coisa gravíssima. Isso já acabou muito o relacionamento. Que a pessoa não tem o que fazer, é ficar arrumando chifre para ela. Então isso é gravíssimo. Eu já passei por certas situações dessas. E não é legal. Que a pessoa insiste que você confessa. Você confesse, seu caba, que você fez isso. Você confessa. Desculpa, foi mal, tá? Esquece isso que eu falei. Isso que eu fiz, tá? Esquece. Pois é. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você diz, tá bom, eu fiz. A pessoa pega, vai dormir. Dá para entender, né? Só porque você confessa uma coisa que você não fez, para você satisfazer o ego da pessoa. E outra coisa, durante muito tempo, a medicina mental, né? Os psicólogos, os psicanalistas, os psiquiatras, porque são psicólogos, psicanalistas e psiquiatras, são 3, né? Cada qual atuando na sua área. Então veja bem, eles entram, não existe mais síndrome do pânico, não existe mais esquizofrenia, não existe mais aquelas doenças que a gente acostumou a ouvir quando a gente era criança, quando a gente... Não, fulano é demente, fulano é débil mental, fulano é... Hoje em dia, os médicos, a maior parte deles, qualificam a doença mental como sendo... quando o cara é doido, não, amigo, você é bipolar. O bipolar, para vocês entenderem, é o lundum do acriano. Tem vários amigos que eu tenho, ei, cara, tudo beleza? Tudo bem. Mas, pô, o que foi que eu fiz, né, pô? Eu já tenho a síndrome do culpado, né? Eu já sou culpado por tudo, né? Aí no outro dia eu passo pelo cara, e aí, macho velho, tudo bem? Pô, tu falou comigo, né? Pois é, o cara age de um dia e do outro, não sabe como é que o cara tá, né? O comportamento do cara é um eletrocardiograma, cada dia ele tá num ponto diferente. Então isso é o lundu do acriano. Não vem com história não, porque isso é verdade, tá? Você que está me ouvindo aí, e é acriano, você tem um lundunzinho. De vez em quando você tem... Eu já passei por isso. Eu já sofri o lundum do acriano várias vezes. Então não vem com essa onda não, que o lundum existe. Então o que acontece? Quando o cara é muito mais doido, os caras inventam um negócio de transtorno quadripolar. O cara tem 4 polos e ninguém sabe onde que ele está. Esse é o mais doido ainda, né? Então as relações, elas tendem a descambar para uma doença mental, que ela começa uma coisa simples. Se você não cuidar, ela se transforma numa coisa muito grande e às vezes muito violenta. Nós temos visto aí nos noticiários internacionais pessoas que pegam um fuzil, uma arma e disparam a esmo numa multidão de 30, 50, 100, 200 pessoas, matando 20. O cara entra dentro da igreja, que está todo mundo orando, ele pega uma submetralhadora, atira em todo mundo. Você pega um aluno dentro da sala de aula, isso aí ele diz que é o bullying. Pode ser o bullying, pode ser, né? Já está sendo interpretado também como doença mental. Porque segundo a professora me contou, o bullying tanto sofre quem faz o bullying com quem recebe o bullying. Eu acho que quem recebe o bullying sofre bem mais do que quem faz o bullying, né? E quem bate, esquece. Quem apanha não esquece não. Meu pai sempre dizia isso. E é uma verdade. Entendeu? Então, tipo assim, hoje eu mesmo estou fazendo uns exames, né, e tal, não sei o quê. Quem me conhece sabe que esse diagnóstico é um absurdo. A doutora para mim disse que eu tenho a síndrome da ansiedade. Eu sou um cara ansioso. Olha quem me conhece. Que crime, rapaz. Que calúnia, falando que eu sou um cara ansioso. Eu sou ansioso a vida inteira. Eu programo as coisas, quero que as coisas derem certo. Quando as coisas não dão, eu choro, eu fico triste. Mesmo que às vezes as coisas não dependam de mim para acontecerem. Mas eu sempre tive isso. Só que agora chegou um momento da minha vida
que eu estou com muitas atividades, muitas coisas para fazer, muitos filhos, muitos netos, entendeu? Então as obrigações estão aumentando. Então está chegando um determinado momento que o meu dia de 24 horas não estava dando. Em um determinado período anterior da minha vida, uns 6 meses, 7 meses atrás, eu estava com dificuldade de dormir. Eu acordava de madrugada e já ia escrever o que eu ia fazer no dia seguinte. Quer dizer, o meu repouso estava totalmente atravessado. Então tinha dias que de tarde, 3 da tarde eu estava querendo dormir. Eu não conseguia dormir de madrugada, né? Mas não era aquela insônia, digamos assim, gratuita. Era uma insônia assim que tinha motivo, né? Eu já me programava para o dia seguinte, eu já começava, por exemplo, eu tenho profissão perigo, eu sou jornalista, professor, biólogo, trabalho com meu amigo E.E. Santos no negócio da comercialização da pimenta e do açafrão, estava fazendo parte da equipe da Duque Sustentabilidade, trabalhando com aquela questão da reciclagem de óleo de fritura, né? E ainda tinha a parte do professor Profissão Perigo, que é essa live que a gente faz todos os dias. Então tinha muita coisa para fazer e o 24 horas não dava, né? Então você precisava estar sempre ali pensando em alguma coisa, multiplicando alguma coisa, pensando no próximo programa, pensando na próxima live. Então eu não conseguia desligar meu cérebro de jeito nenhum. Uma época eu comecei a usar fone de ouvido, né? Aquelas músicas do Enya, do Kitaro, né? Às vezes colocando um louvorzinho evangélico para ver se desacelerava para poder. Então essa vida muito atribulada me custou alguns, eu estou pagando agora o preço de algo mais, foi por incrível que pareça. Quando a médica me disse que eu estava com a síndrome da ansiedade, eu disse, doutora, foi preciso passar 59 anos para que uma pessoa dissesse isso para mim, porque todo mundo que me conhece sabe que eu sou extremamente ansioso, mas agora eu vou tentar. Eu disse para ela, doutora, no dia que eu sentar na mesa de um psicólogo para falar com ele, eu acho que ele, se não tiver feito um curso bem, ele vai rasgar o diploma dele e vai jogar fora. Porque, Maniga, eu tenho histórias para contar. Ó. Pense 59 anos bem vivido, 18 anos de Fortaleza, 17 anos e meio, e os outros 42 anos de Acre, né? Então são muitas histórias. Digo que minha vida é um livro aberto, só que algumas páginas eu tive que arrancar, porque realmente não é que fizessem vergonha, que uma coisa é certa, eu não me arrependo de nada do que eu fiz na minha vida. Isso aí é curto e certo. Ah, Abraão, mas você tem muitos filhos. Não me arrependo de nenhum deles. Ah, Abraão, você tem muitos netos. Não me arrependo de nenhum deles. Talvez tomei algumas decisões erradas, né? Se eu tivesse tomado decisões certas no momento, eu estaria bem melhor nos dias de hoje. Mas o importante é o seguinte, a gente nunca sabe naquele momento qual é a decisão certa e qual é a errada. A gente só sabe quando a gente passa pela situação. E como diria meu pai, até numa topada você vai para frente. Então tudo que você passa serve de experiência para que você não cometa os erros no futuro, né? Aquele abraço para Rosa Costa. Pensa no susto que eu tomei agora. Rosa Costa. Mas tudo bem, Rosa, aquele abraço para você, tá? Então veja só, são experiências que você vive, né? Você já teve um relacionamento, você tem experiência daquele relacionamento. Quando você tem mais de um, você tem 2 pontos de referência. Quando você passa do 4º relacionamento, você tem um dicionário de referência. Infelizmente, a gente ainda continua ainda, né? Dando aquela, digamos assim, você continua, sempre importante você querer acertar. Faça o bem sem olhar a quem, né? E o mais interessante que eu digo, se você passar pela vida de uma pessoa, sempre tente melhorá-la, tente dar a sua contribuição para que ela, com a experiência dela, vocês se juntem e façam uma coisa melhor. Porque se você passar pela vida de uma pessoa e quando você for embora, aquela pessoa continuar do mesmo jeito, você pode considerar que você foi inútil na vida da pessoa. E você perdeu o seu tempo e perdeu o tempo dela. Mas vamos voltar para a saúde mental, né? O detalhe é o seguinte, hoje nós temos duas máquinas. E como eu falei no começo da live, durante muito tempo os tratamentos eram feitos à base de eletrochoque, as pessoas eram retiradas da sociedade. Hoje nós temos aí o síndrome de Down, né, que é a quebra do cromossomo 21. Síndrome de Down existe em vários níveis. Eu já tive alunos de síndrome de Down que hoje trabalham na Assembleia Legislativa. Hoje vocês podem dizer, hoje existe o autismo, né, que existia durante muito tempo. Só que agora ele é estudado, existem projetos, existem pessoas, existem associações de pessoas. Eu mesmo tenho uma netinha
a minha estrelinha azul, entendeu? Tem várias e várias coisas que você pode fazer para ajudar. Eu acho que o importante é você não ter aquele preconceito com relação a isso. Porque doença mental, todo mundo está suscetível a ter. Daqui a 20 anos, 25 anos, 30 anos, nós ainda teremos pessoas no divã dos psicólogos, dos psicanalistas, se tratando por conta da Covid. Nós tivemos pessoas que perderam pai, mãe e filho. Entendeu? Nós tivemos uma família aqui no Acre, que eu não vou citar, que foram 12 pessoas da mesma família que morreram de Covid. Aí você pensa como é que essa família está, entendeu? O filho que perdeu a mãe e perdeu o pai, como é que ele vai conviver, né? A mãe que deu à luz na maternidade e morreu de Covid, como é que essa criança vai entender no futuro que a mãe dela faleceu por conta de um vírus, de uma Covid, entendeu? Então daqui a 25, 30, 40 anos a gente vai ter pessoas que vão ser tratadas por essa síndrome, por essa Covid, né? E graças a Deus está indo embora, né? A gente tem pouquíssimos casos, a gente, inclusive até com a nossa conversa com a doutora Renata Quiles, lá do PNI, ela falou que graças a Deus a gente tem que continuar vacinando, mas é uma doença que já digamos assim, perdeu a sua força. Antigamente nós tínhamos 1.000 casos, 800 mortes, aqui no Acre nós somos mais de 2.000, no Brasil inteiro são mais de 680 mil pessoas que faleceram por conta disso, né? E a Covid veio para mostrar o quanto nós somos pequenos perante a nossa infinita arrogância, né? Algumas pessoas andam com o olho na barriga, pensando que são super protegidas, que são a última bolacha do pacote. Aí a Covid veio para mostrar que todos nós estamos no mesmo nível. Tanto morreram empresários, como morreram pessoas na classe baixa, né? Então a Covid veio para deixar todo mundo nivelado. Então a gente tem que pensar o seguinte: se você tem algum tipo de deficiência, dificuldade de aprender, algum tipo de embaralhamento nas ideias, se você às vezes não se lembra das coisas que aconteceram rapidamente, se você tem aqueles surtos de raiva de uma hora para outra, você tem que procurar um médico, tem que ir lá no Osmar, tem que procurar uma atenção especial. Eu estou na fila para ir para o psicólogo. Fui lá no posto de saúde, que eu não vou dizer o nome, tem 2.000 pessoas na fila. E aí a minha médica receitou para mim fluoxetina. Eu disse: rapaz, isso é remédio para doido. Ela disse: meu filho, se fluoxetina for remédio para doido, 70% da população de Rio Branco está doida, porque todo mundo está tomando fluoxetina. E realmente eu senti o efeito do remédio, ele é muito bom, deu uma acalmada, né, na turbulência que é a minha vida. Mas é o seguinte, não se esqueça, hoje dia 10 é o Dia Mundial de Saúde Mental. Se você tem na família uma pessoa que você desconfia que tem algum tipo de deficiência, pode ir e a ajuda chega, tá bom? Eu vou citar um caso aqui que foi vivido por mim, tá? Então veja só qual é a situação. Eu sempre gostei de além de ser pai de aluno, participar do conselho escolar. Então, numa determinada escola que eu era pai de aluno, eu estava no conselho escolar, havia um aluno que ele, desde a primeira série, que ele fazia parte dessa escola. Então ele foi crescendo e ele foi adquirindo uma série de complicações mentais. E a última complicação mental dele, que a gente soube e a gente tentou intervir, era que você vinha andando com a caneta, ele dizia: me dá essa caneta. Se você não desse, ele avançava em você, lhe dava um cacete, brigava com você, até tomar a caneta de você. E aí a gente foi chamado para uma reunião do conselho, né? A mãe estava lá e eu era representante dos pais. Aí você imagina a situação que eu fiquei, né? A minha filha estudava nessa escola e ele era bem avantajado, né? Eu imaginei a minha filha passando com a prancheta, me deu a prancheta, ele jogando a minha filha do segundo andar do colégio embaixo. Então eu era representante dos pais, mas eu também tinha que ver o lado das crianças. Então eu chamei a mãe e falei: mãe, olha, a gente está... eu sei que minha obrigação seria defendê-la aqui no conselho, mas infelizmente a situação do seu filho está se agravando. E ela: mas pô, o senhor não quer, o senhor me deu aquela sacaneada básica. Mas a gente, com muita educação, graças a Deus, meu pai
Dona Maria José e Oswaldo Blanco me deram. Eu ouvi o pleito dela e eu disse para ela, digo, olha, a senhora percebeu que no começo do tratamento do seu filho, eu fui bem, digamos assim, eu fui bem sutil. Ele tomava medicação de 5 miligramas. 5. Isso quando ele tinha 12, 13 anos. Aí ele foi indo no médico, o médico passou uma medicação de 10 miligramas. Aí passou uma de 30. Passou uma de 50. Hoje ele toma uma de 100 miligramas e não segura a onda dele. Então ele vai chegar num ponto que a medicação não vai mais adiantar. E nós estamos colocando em risco a vida dos alunos dessa escola. Aí ela ficou muito triste, né? Por ali e tal, direitinho. Depois, no final, a escola resolveu arranjar um outro local para ele estudar. Porque havia aqui em Rio Branco uma escola que tem uma classe especial em tratamento de alunos com esse tipo de estudo. É uma ala de alunos super interativos, né? E aí a gente ficou triste, né? Porque eu fiquei como se fosse um advogado, né? Que consegue liberar um cliente, absorver um cliente e depois você descobre que o seu cliente era um filho de uma égua de um culpado, né? Eu tive até um caso um dia desse com uma pessoa próxima a mim, né? Que a pessoa liberou o cara, conseguiu absorver, foi extremamente eloquente nas suas colocações, convenceu o corpo de jurados que o cara era inocente e depois de algumas semanas ele descobriu que o cara era culpado, que o cara cometeu o mesmo crime. Mas aí eu disse, olha, você fez a sua parte. Você, enquanto advogado, você usou todas as artimanhas que você tinha. E aí, Santos, meu irmão, aquele abraço. Cheguei um pouco mais cedo, mas já falei aqui da pimenta e falei do açafrão, que é vendido lá no Araújo do Tangará e no Araújo do Aviário. 992822286, você liga para ele agora, tá beleza? Se quiser ir no Castanal amanhã, meu irmão, pode ir. Estarei lá para lhe receber, beleza? Porque naquele dia eu tive uma situação para resolver. Então, eu estou falando para você, essa questão da saúde mental, ela é muito ampla, muito vasta, e eu não sou um profundo conhecedor disso. Mas na minha vida eu tive várias experiências de pessoas que conviviam na nossa sociedade tranquilamente. E uma das coisas interessantes, falar cura dores emocionais. Nós temos um índice muito grande de suicídios na Europa, nos Estados Unidos, que as pessoas se fecham dentro do seu apartamento, através da sua internet, através das suas redes sociais, e perdem o contato humano, o calor humano, o toque, o acariciar, o beijo, o olhar, o cheiro. Então você se tranca dentro do seu quadrado, cuidando do seu redondo, e fica cada vez mais. Então eu acho que quem se suicida não é uma pessoa que tem um espírito fraco. Porque para você se suicidar, você tem que ser muito forte. Forte para você poder atentar contra a sua própria vida. Lembrando que é o único pecado que não tem absolvição. Porque o que Deus nos deu em dom de vida, ele não pode ser retirado, principalmente por mim, né? Então o suicídio, a automutilação, você se matar, você com certeza não vai encontrar Papai do Céu. E se encontrar, você vai estar do lado da cerca, ele vai estar do outro lado da cerca e você não vai poder pular a cerca para chegar perto dele, beleza? Aquele abraço, Antônia Souza, cheia de coraçãozinho. Pois é, então o que eu estou te falando para você. Algumas pessoas têm distúrbio lento, distúrbio forte, distúrbio grave, mas hoje em dia o tratamento é feito de maneira bem mais tranquila. Hoje existe o tratamento que o paciente é tratado em casa. A medicação é repassada, existe acompanhamento dos médicos na própria residência, né? Para tirar um pouco aquele clima. Mas existem pessoas que estão internadas no OSMAC, né? O mais interessante disso, para a gente fechar esse pacote, é dizer para vocês o seguinte: a deficiência mental, ela não pode ser, como era feita no passado, essas pessoas serem tratadas como lixo, serem tratadas como entulho. Joga no canto, dá comida, dá banho e deixa fazer como se você fizesse com um animalzinho de estimação. Então a pessoa que é da sua família, ela merece todo o seu carinho, tá? Quando Deus dá a alguém com alguma deficiência para você, com certeza Ele vai lhe dar todas as condições para que você tenha como tratar essa pessoa. E se você abandonar essa pessoa, você está cometendo 2 crimes. Um contra essa pessoa e um contra você mesmo. Você vai estar dizendo para a sociedade que você é incapaz de cuidar da pessoa que lhe foi dada pela graça de Deus.
E para Deus você está sendo covarde 2 vezes, porque Ele deu uma coisa que você não está sabendo cuidar, tá bom? Então hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental. E não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Sabe por quê? Pode não haver amanhã. Porque por trás de cada pessoa que tem uma deficiência, dependendo do apoio que ela receber dentro de casa, dependendo do carinho que ela receber dentro de casa, ela pode se transformar numa pessoa que tem uma vida quase normal. Hoje nós temos pessoas, como eu citei a minha aluna, ela trabalha na Assembleia, né, recepcionista ali na frente, bastante querida, eu não vou citar o nome dela, entendeu? Bastante querida, entendeu? E nós temos pessoas que aí lutam. Nós temos aquele rapaz, Nick Voigt. O Nick Voigt, ele não é deficiente mental, mas ele não tem os braços, ele não tem as pernas. E ele faz palestras no mundo inteiro sobre automotivação. Nick Voigt, se você quiser assistir, tem palestras incríveis. Ele é casado, tem filhos, os filhos dele são normais. Aí ele vai para a piscina, anda de skate, toca, faz rap. Se você assistir uma palestra dele, Nick Voigt, Nick, N-I-C-K, Voigt é W-O-J-I, Nick Voigt. Ele é um cara, ele não tem os 2 braços, ele não tem as pernas. E aquele pessoal do Os Melhores do Mundo, eles têm um sketch chamado Joseph Klimber. É um cara que deu tudo errado na vida dele e ele termina se saindo super bem, tá bom? Estou muito feliz, estou muito alegre, estou um pouco preocupado, né? Porque a gente recebeu algumas informações de amigos, né? De pessoas próximas da gente, que essa polarização dessa eleição, Lula de um lado, Bolsonaro do outro, está causando divisões entre famílias, entre irmãos, entre clãs, entre colegas de trabalho, e que a política não é feita para isso. A política é feita para congregar, porque quando um for eleito, ele será o presidente de todos nós. Qualquer que seja o resultado, ele será o presidente de todos nós. Você não votou no Gladson, mas o Gladson foi eleito, ele é o seu governador. Ele é o governador do PSDB, governador do PSB, governador do PT, governador do PSCdoB, governador da Rede, da União Brasil. Ele é governador de todos os acreanos que permanecem nessa terra. Acreanos de nascimento e acreanos de coração que nem eu. Então, respeitar o resultado das urnas é super importante. Questionar a urna eletrônica, eu sempre digo, eu estou lá na 770, na primeira zona do Mário de Oliveira. Se você é um questionador da urna eletrônica, eu te convido para você ir para lá, tipo 5h30 da manhã, e eu peço autorização ao meu juiz eleitoral lá, e te deixo lá do meu lado, o dia inteiro para você fiscalizar. Desde a hora que eu ligar a minha urna, até a hora que eu emitir a minha relação de votantes da minha sessão. Aí você que é incrédulo, você acha que a urna eletrônica pode ser violada, pode ser devassada? Eu te convido, tá bom? 99967-0055. Lembro que terei que pedir autorização ao meu juiz eleitoral para que você vá lá. Então, se você é incrédulo, se você quer ver, tem curiosidade de como funciona uma urna eleitoral, uma sessão eleitoral, às 770 eu vou estar lá, beleza? E aí, é aquele detalhe que eu falei mais uma vez. Quem ganhar será o presidente de nós todos. Se o Bolsonaro ganhar, será meu presidente. Se o Lula ganhar, será meu presidente. Eu sou brasileiro, não desisto nunca. E aquele abraço especial para Boca do Acre. Maria Graciane Vieira de Araújo acompanhando a gente aqui, tranquilo agora, sadio, uma boa, tentando me cuidar, né? E aí, se Deus quiser, tudo der certo, o Pai do Céu nos abençoar, amanhã estaremos de volta com mais uma live aqui, sempre às 19 horas. Lembrando que você gosta mais daquelas lives alternativas, você gosta mais das lives autorais, como essa de hoje, ou você gosta mais das lives com entrevista? De boa, eu adoro a live com entrevista. Porque a live com entrevista ela fica melhor. A live que a gente faz alternativa é bom porque algumas pessoas não têm a disponibilidade de estar aqui nesse horário junto com a gente. E a gente faz e transmite para você nesse mesmo horário. O importante é que você continue divulgando, compartilhando essa nossa página,
Porque quando a gente começou, era um sonho. Mas como a gente sempre diz, sonho que se sonha só é um sonho. Sonho que muita gente sonha se torna realidade. Eu estou aqui na live de número 117, graças ao apoio que vocês me deram, a credibilidade que vocês estão me passando e as palavras de incentivo que eu tenho de todos os amigos. Amigo Leno, amigo Django, Salomão Matos e alguns que eu esqueci, Joseni Melo, Gilceni Melo. Um abraço especial para o meu amigo Ramiro da Costa Brilhante. Vocês lembram que a gente fez aquela campanha para que ele tivesse as bolsas de sangue? Fez a operação, o coração está zerado, já mandou mensagem para todo mundo e daqui a pouco vai estar aí com muitos e muitos anos de vida pela frente para cuidar dos filhinhos e cuidar dos netos, né, Rodrigo? Olha aí, Rodrigo, o paizão está esperando o neto, hein? E a mãezona Nájila também, tá bom? Aquele abraço para vocês, um beijo no coração e não se esqueça, o dia é hoje, a hora é agora e o momento é já. E já que nós temos segundo turno para presidente, não faça do seu voto uma arma, a vítima pode ser você. Seu cachorro, seu papagaio, seu passarinho. Vote seguro. Você, a urna, deu sua consciência. Ninguém vai saber em quem você votou. A urna não tem Bluetooth, não tem Wi-Fi, não tem nada. E fica feito o convite. Se quiser, 770 ali espera. Só não vou garantir o lanche, tá bom? Um beijo, fui, até amanhã se Deus quiser. Ele vai querer.